Fala galera do Vascão, Sérgio Português na área, você já sabe. Derrubou na área apenas. Galera, peço desculpa aí, uma voz um tanto rouca aí, que eu ainda tô meio gripado. Aqui no Rio de Janeiro tá um calor danado, a gente fica meio esvairecido, um suor danado, mas peço a vocês aí que perdoem aí qualquer eventual falha aqui no nosso vídeo. Tô voltando aqui hoje para estar comentando a respeito desse assunto chato aí que já está se tornando a saída do Luxemburgo do Vasco. A nossa torcida parece que foi traída, o mundo vai se acabar, e eu acho que a gente está levando isso para um lado que não tem muito a ver com o que acontece no Vasco. A nossa história é muito maior que a do Luxemburgo. O Luxemburgo vai ser apenas um pequeno capítulo, uma linhazinha na história do Vasco, e eu acho que a gente não pode estar dando tanta ênfase a esse assunto. Os amigos aí do YouTube, eu ia pedir vocês que a gente focasse mais em tentar fazer com que os nossos inscritos, a torcida vascaína, se apegasse mais às coisas boas, esquecesse o Luxemburgo. Vamos esquecer esse assunto do Luxemburgo, porque, na minha opinião, o Luxemburgo deu um tiro no pé. Ele pensando em que ele fez esse trabalho aí mediano no Vasco. Dentro do campo foi mediano, fora do campo foi um bom trabalho. Ele ajudou bastante ali a equipe aí no ano de 2019, mas eu acho que ele vai ficar desempregado, já que as especulações que ele é para o Santos, que é para o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, parece que o Atlético Mineiro vai fechar com o Carille e o Santos está fechando com um técnico argentino. Eu acho que o Luxemburgo, infelizmente, fez a opção errada. A nossa torcida está desesperada aí, porque o Guarim pode ir embora, o Rossi pode ir embora, não vai renovar com o Boca Negra. Na minha opinião, se eles não compreenderem a situação do Vasco, o Vasco estava palavrado que ia chegar no final do ano, ia acertar, tinha o dinheiro para acertar, mas infelizmente aconteceu aí a penhora. Então, se eles não são capazes de estar ali compreendendo a situação da nossa diretoria, infelizmente uma diretoria incompetente, uma diretoria caloteira que fez um acordo com a União e não cumpriu. Não estou aqui defendendo ninguém, mas a partir do momento que esses jogadores não têm ali a compreensão da gravidade do assunto que aconteceu no final do ano, que eles possam ir. Eles vão, e com certeza vão vir outros. Isso aqui é Vasco, entendeu? A história do Vasco é imensa, é a história mais bonita do futebol. Então a torcida tem que parar de pensar em Luxemburgo. Vamos pensar para frente, vamos aí pedir, fazer uma corrente com a diretoria para trazer um técnico à altura das nossas tradições, e que a gente possa estar já começando a buscar os jogadores e não ficar pensando para trás. O que aconteceu já aconteceu, o Luxemburgo não volta mais, entendeu? E que o Luxemburgo seja feliz. Eu quero que ele seja o técnico da seleção brasileira. Não quero mal do Luxemburgo, gosto muito do Luxemburgo, mas muito obrigado e adeus. Então o Vasco tem que passar agora aí a pensar num novo técnico e principalmente em resolver a situação financeira do clube, essa situação dessas penhoras, que é a coisa mais grave que a gente tem que estar pensando no momento. É como vamos ajudar o Vasco, ou como a diretoria vai sanar essa dívida. O Luxemburgo, o técnico que vai vir, é apenas mais um funcionário que o Vasco vai ter na sua história. Nós temos que sanar a nossa dívida, para o clube poder crescer, para o clube poder contratar jogadores à altura das tradições do Vasco, e a gente não tem que ficar se prendendo a técnico, a jogador que não é compreensível aí com a situação do Vasco. Peço aí os amigos que possam estar tentando incentivar a torcida a esquecer esse assunto. Eu sei que fomos pegos de surpresa, estávamos aí motivados. Infelizmente a gente estava motivado pela 12ª posição do Campeonato Brasileiro.
a que ponto que nós chegamos, a gente ficar motivado por não ter descido, entendeu? Então a gente tem que parar de pensar pequeno, vamos pensar grande, e para a gente pensar grande, nós temos que acabar com a dívida. Parece que a nossa torcida, por ter aumentado o número de sócio-torcedor aí nessa maravilhosa demonstração de amor que a nossa torcida deu, parece que os problemas do Vasco de 20, de 30 anos para cá e terminariam, entendeu? Que esse dinheiro que o Vasco vai arrecadar com o sócio-torcedor, a gente poderia trazer qualquer jogador que nós quiséssemos, e não é bem assim. O time tem que estar ali com jogadores bons, temos que ter aí criatividade para trazer jogadores bons, e que o próximo técnico venha, que seja um técnico que saiba administrar o grupo, que compreenda também a situação do Vasco, e que não venha também querendo exigir jogadores com altos salários. Temos que contratar jogadores que, se você vai pagar 300 mil para um jogador, esse jogador tem que vir e trabalhar, tem que vir resolver, não ficar pagando jogadores igual Valdívia, Bruno César, entendeu? Marquinhos. É complicado. A saída do Luxemburgo, como eu falei no vídeo anterior, não vai ter tanta demanda, debandagem de jogadores, porque os que já estão saindo, graças a Deus, já estão saindo mesmo. Os que poderiam ficar é o Rossi, o Guarim e o Bocanegra. Se não quiserem ficar, é porque não querem ficar no Vasco, não aceitam a proposta que o Vasco está fazendo. Não é por causa do Luxemburgo, não. Porque se fosse por causa do Luxemburgo, a efetiva ali condição deles permanecerem no Vasco, eu ficaria com o pé atrás, porque se tornaria uma panelinha. Esses jogadores seriam titulares absolutos do Vasco até o final do ano, mesmo jogando mal, mesmo estando fora de forma. Então eu acho que o compromisso do jogador tem que ser com o Vasco, com o clube, não com o técnico. O técnico é um funcionário que daqui a 2 meses, se ele perder 3 partidas aí pro rival aí, ele vai ser mandado embora, entendeu? Então nós temos que ter jogadores que estão no Vasco porque respeitam a torcida do Vasco, respeitam a história do Vasco e querem jogar nesse clube, querem ter a honra, que o jogador, para ele vir para o Vasco, ele tem que ter a honra de jogar no Vasco. Ele não pode vir para o Vasco para querer ganhar dinheiro, porque o Luxemburgo, o Abel, o Cuca ou qualquer outro treinador pediu que ele viesse. Ele tem que vir para o Vasco com vontade de honrar essa camisa. Se não é para vir, nem venha. Pode continuar onde está, pode ser o melhor jogador do mundo, pode ser o Messi. Se não vier para o Vasco com vontade de honrar a camisa, pode ficar para lá. A gente tem o nosso garoto da base, a nossa base é forte. Vamos montar um time aí ao estilo 97, que a gente possa estar segurando o Castan, acertando. O Vasco tem que acertar aí o salário do final do ano para deixar os jogadores em paz. Final de ano aí nas férias, tranquilo com a sua família. O retorno, vamos estar misturando aí a base, a juventude da base com a experiência aí da nossa coluna aí que o time fez. Fernando Miguel, o Pikachu, o Castan. Ali no meio de campo ali, os garotos ali são novos, mas já estão meio experientes, o Raul. No ataque temos aí a juventude do Marrone e também a do Thales Magno, que a gente vai com certeza trazer. Se o Rossi ficar, seria bom, mas também se não quiser, pode ir. Temos jogadores aí sendo especulados. O William Bigode, na minha opinião, seria um bom substituto pro Rossi, já que é um jogador que também é muito rápido, ajuda na marcação e sabe fazer gol, coisa que o Rossi infelizmente não sabe. Foi demonstrado aí contra a Chapecoense, os gols que ele perdeu. Então eu acho que a gente tem que, no momento, esquecer o Luxemburgo. Já acabou, é a hora agora de focar na frente. Vamos fazer aí movimentos na internet, sei lá, a gente vamos algumas hashtags pedindo que a diretoria possa estar sanando a dívida e que a gente continue aí com um time austero, mas com jogadores aí que possam estar ajudando o Vasco e honrando principalmente a nossa camisa. Eu peço aí aos nossos amigos que deixem isso de lado, vamos esquecer. É difícil pra gente tomar uma punhalada dessa
no peito depois de um final de ano maravilhoso aí que a torcida vem demonstrando, mas o que passou, passou, os cães ladram e a caravela passa. O Vasco é Vasco, o resto é fiasco. Galera, um grande abraço a todos, saudações vascaínas.